Olá pessoal, tudo bem? Nós somos do Unibav e hoje nós viemos apresentar um projeto para vocês, o projeto Justiça pela Paz em Casa. Os componentes do grupo somos eu, a Aline, a Chayenne, o Felipe e a Giovana. O projeto Justiça pela Paz em Casa ele tem como objetivo evidenciar, conscientizar e principalmente auxiliar as vítimas de violência doméstica. Por intermédio de um plano, ele é incentivado pelo Estado de Santa Catarina para ampliar a abrangência e o conhecimento sobre o respectivo assunto. Antes de eu iniciar a apresentação, eu vou passar um videozinho explicativo para vocês sobre o projeto. Olá, meu nome é Eduardo Oliveira da Silva, sou advogado e fui convidado a gravar esse vídeo para falar sobre o programa Justiça pela Paz em Casa. O Justiça pela Paz em Casa é um programa promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os Tribunais de Justiça, que visa ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Iniciado em março de 2015, o Justiça pela Paz em Casa ele ocorre 3 vezes ao ano, e mais especificamente nos meses de março, agosto e novembro. O programa Justiça pela Paz em Casa também realiza diversas ações interdisciplinares organizadas que objetivam dar maior visibilidade ao assunto e sensibilizar a sociedade para essa violenta realidade sofrida pelas mulheres. O projeto Justiça pela Paz em Casa ele foi aplicado pela primeira vez aqui na comarca de Braço Norte, lá no ano de 2018, quando então eu ainda fazia parte da equipe da vara criminal aqui da comarca. Na época, o juiz Klaus recebeu o material do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça. Na época, eu realizei diversas palestras, juntamente com 2 colegas, em diversas escolas daqui da comarca. Foram diversas escolas de Braço Norte, de Rio Fortuna e Santa Rosa de Lima. A violência, ela não atinge apenas as mulheres, ela atinge também crianças, pessoas idosas, deficientes, dependentes, e esse tipo de violência não parte somente do marido ou companheiro. As mulheres muitas vezes assumem o papel da agressora, porém, no âmbito da violência doméstica, hoje estudaremos apenas sobre a violência sofrida por mulheres. A violência doméstica ela pode ser considerada qualquer ato, conduta ou omissão que sirva para infligir sofrimento físico, psicológico, moral, mental e econômico, dentre muitas outras modalidades. Ela acontece de modo direto e indireto, por meio de ameaças, enganos, coação ou até mesmo por meio da agressão física. Qualquer pessoa que habite no mesmo agregado doméstico, privado, crianças, jovens, pessoas adultas, idosos, estão sujeitos a este tipo de violência. A violência doméstica ela é um fenômeno que tem assumido por todo mundo proporções bastante elevadas, que só foi começar a ser denunciada a partir dos anos 60 e 70 por movimentos feministas. Infelizmente, a violência doméstica faz parte da experiência de muitos lares, e ao contrário do que pensamos, este flagelo social já é de longa data. Estudos mostram que a violência é o resultado da existência de uma ordem hierárquica, ou seja, uma pessoa julga que outros não são tão importantes quanto ele próprio e esta atitude abre portas para esse tipo de violência nas relações. Este é um tópico bastante complexo e composto por diversos fatores. Dentre os principais estão o cultural, social, ideológico e econômico. Ou seja, a violência doméstica não atinge apenas os lares de estratos mais baixos. Segundo alguns estudos, médicos, políticos e outros agentes de posição social elevada cometem esse tipo de crime. E, ao contrário do que nós pensamos, as aparências enganam e nem sempre aparentam como devem ser. Como sendo uma prática que atravessa o tempo, o espaço geográfico e até mesmo socioeconômico, não há uma definição padronizada de vítima para este tipo de violência doméstica. São considerados fatores contribuintes para a violência o isolamento, que é o social, o geográfico e o físico, onde a vítima ela possui uma relação de dependência com o agressor, seja essa dependência psicológica, seja a dependência emocional, a dependência econômica. E quando ocorre essa fragmentação, no caso, essa exposição de poder e domínio, essa influência moral que o agressor apresenta à vítima,
Segundo dados divulgados no Congresso Português de Sociologia, os agressores são principalmente homens e as vítimas de violência doméstica são predominantemente mulheres e geralmente acima dos 25 anos. Em situações de pandemia, tal como a Covid-19, os indicadores de países como China, Espanha e Brasil evidenciaram um aumento nos casos de violência que já existiam e, ao mesmo tempo, que emergiam novos casos. Visto de fora, os agressores podem parecer confiáveis, dedicados, carinhosos, cidadãos exemplares, mas muitas vezes o homem sente-se culpado e promete à companheira uma melhoria em relação ao futuro. No entanto, como ele não consegue modificar, acaba por consequência repetindo aquele sentimento de culpa e agredindo novamente, seja essa agressão física, moral, psicológica. Na China, inclusive, os aumentos da violência doméstica triplicaram durante a pandemia. Na França, houve um aumento de 30% das denúncias e no Brasil estima-se que as denúncias tenham aumentado até 50% durante a pandemia. Quanto às vítimas, que são na maioria das vezes mulheres, sempre são a parte mais frágil da relação. As crianças que também são vítimas, que ao mesmo tempo não tenham contato direto com a agressão, elas por presenciarem aquilo, acabam desenvolvendo no futuro uma tendência social a se isolarem, a serem agressoras e a reproduzirem um modelo que viram em casa. A atenção está voltada para a prevenção deste tipo de violência. Eu vou passar a palavra para o próximo colega que vai continuar a apresentação. Agora eu vou falar um pouquinho das 3 fases. Eu vou falar a primeira e a segunda fase agora, e depois um pouco da terceira. A primeira e a segunda fase é quando o homem começa a ficar mais agressivo, mostrando ser irritado por coisas insignificantes e chegando a ter excesso de raiva. E começa a explosão e a agressão e a humilhação. Assim, a mulher começa a pensar que fez alguma coisa de errado, ou que o homem teve algum dia difícil no serviço, ou alguma incomodação no trânsito. E ele começa a fazer agressões não apenas físicas, mas também verbal, psicológica e moral. E ela sofre uma tensão psicológica, que é uma insônia, uma perca de peso e ansiedade. E começa a ficar com medo, ódio, confusa, solidão, dor, começa a ter depressão, entre essas coisas. E eu também agora vou falar um pouquinho da terceira fase, que é o arrependimento e comportamento carinhoso. Essa fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Em outras palavras, ela abre mão dos seus direitos e recursos enquanto ele diz que muda. E, em geral, o homem apresenta algumas características incomuns, que são o alcoolismo habitual, desemprego, autoestima baixa e experiência com maus tratos. Bom, falando em características da Lei Maria da Penha, uma das principais é que ela é sempre 90% das vezes praticada pelo homem contra a mulher, seja em âmbito familiar ou não. Um dos principais motivos que a gente pode ter seria o alcoolismo, o desemprego, a baixa autoestima e até mesmo a violência dentro da própria residência do agressor desde a infância, ou seja, ele presenciava o pai agredindo a mãe, seja físico, verbalmente, moralmente, enfim, qualquer tipo de violência. Como um ponto importante também, a gente pode destacar a criação dos juizados especiais da contra-violência doméstica, que tinha por objetivo trazer um atendimento mais rápido, mais ágil, com uma melhor qualidade para aquelas mulheres que resolveram entrar com ação civis e criminais contra o mesmo agressor em uma mesma vara, né? Trouxe também as medidas protetivas que protegem a vítima de uma nova violência, que com essas medidas, por exemplo, ela pode pedir o afastamento do agressor do lar, pode pedir que o agressor não se aproxime dela, não mantenha contato com ela ou com os familiares, que para poder tirar os bens de dentro da residência, ele tem que ser acompanhado por um oficial de justiça e assim por diante.
Como alguns dados relevantes, a gente trouxe que apenas 2% da população diz que não conhece a Lei Maria da Penha, ou seja, é um número bastante... Olá, meu nome é Giovana, eu tô aqui para dar prosseguimento ao trabalho sobre violência doméstica para vocês. A gente pode afirmar que, assim como o Brasil, muitos países ainda são muito preconceituosos, muito machistas contra as mulheres. E ainda em pleno século XXI é muito comum a gente escutar algumas frases como a mulher sofre porque quer, senão já tinha deixado. Mas, na verdade, muitas vezes a mulher não dispõe de meio econômico para se afastar do marido, do namorado, do parceiro. A gente também pode escutar, para o homem ter agredido a mulher, ela deve ter feito alguma coisa. Mas, na verdade, nada justifica você agredir a outra pessoa, nada justifica você maltratar a outra pessoa. Nesse mesmo trabalho, a gente também vai anexar no slide 2 gráficos. Um deles, a gente pode notar que quase 90% das agressões contra as mulheres são realizadas pelos próprios parceiros, tanto marido quanto namorado, e quase 60% dessas agressões são realizadas nas próprias residências, e 26%. Bom, e para finalizar, a gente queria destacar que são 5 formas de denunciar, 5 formas mais importantes, digamos assim, que seria o Disque 180, a Casa da Mulher Brasileira, o Disque 190, a Defensoria Pública e um parente, um amigo, via internet, via aplicativo, qualquer tipo. O importante é denunciar. Tem até alguns casos que são feitos um X na mão e apresentado em alguns estabelecimentos. A maioria das pessoas sabe o que significa, mesmo que aquele estabelecimento não tenha o costume de fazer denúncias ou coisa assim, mas todo mundo sabe o que é pela repercussão que teve na internet. Então, a gente queria agradecer, pedir para vocês denunciarem se vocês virem algum caso de agressão, seja física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, ou enfim, qualquer tipo de violência, seja parceiro, amigo, alguma coisa. Não fique parado se você vê, denuncie. A gente agradece a presença de vocês e a atenção. Obrigada!